A parada do Orgulho LGBT 2019 será realizada nesse domingo em São Paulo. Fefito, como é que tá o esquenta para a parada? Eu já vejo um monte de matéria, bar pro antes, durante, depois. Concentração aqui, ali, acolá. A cidade está fervendo, minha gente, porque eu não sei se vocês sabem, depois do Carnaval do Rio, a parada LGBT é o evento que mais atrai turistas no país inteiro, ou seja, movimenta milhões e milhões para essa cidade. É importante, inclusive, destacar e elogiar o meu companheiro Edgar, que sim, usou as letras corretas, porque muita gente... Eu fico muito em dúvida ainda, confesso a você. E é muito normal ter essa dúvida, mas muita gente ainda chama a parada LGBT de parada gay. E por que não se usa parada gay para falar disso? Porque aí a gente apaga siglas que são muito importantes para o movimento, como as lésbicas, a gente tem que celebrar as mulheres, como os bissexuais, como a população trans, que aliás foi quem começou essa revolução inteira de identidade de gênero e luta por direitos civis. Por quê? Vamos lá pensar para uma aula de história rapidinho com o tio Fefito. Por que a parada LGBT acontece todo mês de junho? Porque o mês de junho é o mês da diversidade sexual. E aí eu vou te explicar. No dia 28 de junho, no final dos anos 60, a situação nos Estados Unidos era a seguinte: bares gays, para funcionar como bares gays, porque sim, eram bares frequentados basicamente por homens, ali no Village, em Nova York, eles só funcionavam mediante pagamento de taxas. Ou seja, a polícia chegava lá para ganhar um aquezinho por fora, como se diz. Nada era legal nessa época, e a polícia podia inclusive invadir esses bares e levar os gays, travestis, mulheres lésbicas também que estivessem porventura num desses bares para a delegacia apenas por serem quem são, ou serem achacados. Há inclusive casos no final dos anos 60 registrados e comprovados de gente que morreu nessas delegacias porque era gay, porque era vítima de preconceito. Um belo dia, no final dos anos 60, no dia 28 de junho, uma lésbica foi achacada durante uma noite em Stonewall, que é um bar que existe até hoje lá no Village. Ela foi levada com tanta violência pela polícia que todo mundo resolveu dizer no more, não mais. A gente não aguenta mais calado. E aí, gente, aquelas pessoas que eram chamadas de fairies ou sissies, basicamente o que o movimento chama hoje de bichas de pão com ovo, aquelas afeminadas e etc. Tô usando as expressões do movimento só pra você se contextualizar um pouco aí. Disseram, não, vamos pra cima. Então, muito graças às travestis, transexuais e gays ditos afeminados, aqueles marginalizados que não conseguiam se disfarçar de héteros, digamos assim, partiram pra cima da polícia numa noite que virou uma grande revolta e inspirou vários produtos culturais. A gente tá vendo aí, inclusive, cenas de um dos filmes inspirados pela revolta de Stonewall. Há, inclusive, 2 documentários muito bons sobre o assunto chamados Before e After Stonewall. A gente celebra, então, todo mês de junho, em reverência a Stonewall, a diversidade sexual. A polícia, inclusive, foi espantada e a situação mudou a partir disso, porque até então as organizações homofílicas, como se chamava, não confundir com hemofílicas, mas homofílicas, que era como se definia as instituições de apoio homossexual, pregavam que os gays tinham que andar sempre de terno e gravata e não precisavam alardear pra ninguém sua orientação sexual para conseguir viver em paz. E olha só que bom que a gente rompeu com esse conceito e se orgulha de quem a gente é hoje. A parada LGBT vai ter um monte de eventos periféricos. Tá rolando inclusive uma feira da diversidade na Praça da República, super legal, mas a parada vai contar com atrações como Isa, Glória Groove, maravilhosa, como ela mesma se grita o próprio nome. Vai ter a Mel Gonçalves, a Candy Mel, Matheus Carrilho, Fernanda Lima e a Tchaka Drag Queen vão abrir a parada LGBT. Vai ter Vanessa Jackson e vai ter Mel C, uma das Spice Girls e um dos trios da parada LGBT. São esperadas pelo menos 1 milhão de pessoas e é importante a gente lembrar que não é preciso ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. É preciso ter só bom senso. Que aí entra o simpatizante, né? Não é o Exatamente. Simpatizante à causa. A sigla era GLS, agora virou Fefito. LGBT, mas seja simpatizante, seja um aliado, melhor dizendo. Como é que tá, a relação entre esse evento que acontece anualmente e o poder público? Porque é um evento que a cidade, de alguma maneira, para ali, né? Tem a questão econômica, né? Muito aquecida por conta da
presença de muitos turistas pela cidade, tem a questão também da logística de bloqueio das vias para que a parada aconteça. Como é que está a relação frente a essa questão, principalmente quando a gente tem aí o governo que ele é declaradamente contrário a isso, diz que não, mas os seus atos não mostram o contrário. Né? Mostram bem o contrário, né, Como gente? é que é A gente isso? não é Alice Porque pra acreditar tem a no questão contrário. política que acaba... O ativismo, ele requer uma ação política em si, ele é intrínseco. A nossa existência é política em si só, né? No momento que a gente sai do armário, a gente já muda a vida de todo mundo ao redor e tira a nossa família do armário junto, inclusive. E a vida dos nossos amigos também sai junto do armário com a gente. A relação com a Prefeitura de São Paulo tá super boa nesse sentido, porque o Bruno Covas, na coletiva da parada LGBT, já declarou que é obrigação do Estado, sim, cuidar das pessoas e da diversidade sexual. Há também várias empresas, então você aí que fica falando de Mortadela e Lei Rouanet, tem muito dinheiro privado, inclusive, colocado na parada LGBT a partir de várias empresas. Tem muitos trios elétricos patrocinados. Você tá falando, quem não vê pela sensibilidade, veja pela grana. Veja pela grana. É meio isso. Depois do Carnaval do Rio, é o evento que mais atrai turistas no Brasil inteiro, gente. Você está esperando o quê? E é familiar, tá? Esse tipo de cobertura exótica que fica mostrando só gente pelada e etc, e nada contra, porque o fervo também é luta. A gente se diverte protestando, mas tem muita família ali e tem muita gente lutando por um mundo melhor. Vamos celebrar os 50 anos de Stonewall. E a tua programação, Fefito? O que você vai fazer? Eu vou estar em um dos trios da parada LGBT, junto com a Carol Conká, a Mel Gonçalves, o Matheus Carrilho, o Jalu, o Dudu Bertolini. Vai ter uma galera super legal nesse trio. Eu vou estar lá. Já tinha combinado, mas é importante se lembrar que a Jovem Pan vai ter uma transmissão ao vivo da parada LGBT nesse domingo com a Lígia Mendes, e eu vou deixar alguns vídeos gravados sobre ela. Vai ser da 1h às 5h, Edgar, nos canais aí da Jovem Pan no YouTube. Você pode procurar lá no Facebook da Jovem Pan, tem o link direitinho, e a gente vai usar a hashtag JP na parada LGBT. É isso.